Sobre essa discussão aí da criminalização da homofobia, né, que começou no Supremo Tribunal Federal, mas depois da leitura do ministro, o decano Celso de Mello, relator do caso, o julgamento foi novamente suspenso. No voto considerado histórico por outros magistrados, ele apontou a omissão e a inércia do Congresso Nacional no enfrentamento da violência contra a população LGBT. A conclusão da leitura, porém, ficou para a próxima quarta-feira, quando o julgamento for retomado. Quais foram os principais pontos? Destaca pra gente, Vini, dessa leitura aí do ministro. Sobrou até para Damares, viu, Edgar? Mas nós já vamos chegar aí. Antes vamos falar sobre o início desse julgamento, que se deu ainda na quarta-feira, quando algumas entidades, frentes parlamentares, representantes, né, tiveram a oportunidade também de destacar ali os seus pontos, as suas defesas. Foi, na verdade, um embate ali entre a Associação Brasileira, a comunidade LGBT, contra uma bancada ali evangélica, né, que estava contra aí essa criminalização da homofobia que está sendo julgado pelo STF. O Celso de Mello e o Edson Fachin são os dois relatores aí dessa ação movida pelo PPS e também pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. E a ação pede o quê, Edgar? A criminalização de toda forma de agressão, homicídio, ofensa ou discriminação motivada por orientação sexual. Então, o Celso de Mello, ontem ele iniciou aí o seu extenso voto, né? São 18 pontos a serem destacados. Ele acabou expondo ontem 11 desses pontos. Continua na próxima quarta-feira, né? Quando você falou, quando o processo pode ser concluído, mas ainda corre-se o risco de algum ministro pedir vista do processo, aí a ação acaba sendo aí adiada por tempo indeterminado. Então, o que disse Celso de Mello? Ele acabou dizendo, Edgar, que alguns grupos políticos e sociais motivados por preconceito vêm estimulando o desprezo, promovendo repúdio e disseminando ódio pela comunidade LGBT, buscando embaraçar e impedir o debate político. Outras frases que chamaram a atenção aí também do Celso de Mello foram que versões tóxicas da masculinidade e da feminilidade acabam gerando agressões a quem ousa delas se distanciar. Ele também criticou o espantalho moral criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais com referência à chamada ideologia de gênero. E também disse que o reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado é de vital importância para reconhecimento dos direitos humanos e das pessoas transgêneros. E o ponto que nós vamos colocar agora para o ouvinte telespectador do Morning Show, que foi o que mais chamou a atenção, foi que o ministro, sem citar o nome da ministra da Fé, dos Direitos Humanos e da Mulher, da fé, da família. Da família. Mas da fé também. Da fé também. Um ato falho, não tão falho. Da família, da mulher e dos direitos humanos, a Damares Alves, sem citar o nome dela, ele acabou fazendo referência a uma fala famosa da ministra e deu ali a sua indireta. Vamos ver. Essa visão de mundo, senhores ministros, essa visão de mundo fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais. Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Essa concepção de mundo, essa Weltanschauung, impõe, notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT, uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo, incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática. Bom, o ministro Celso de Mello, assim como você também já falou, Edgar, acabou criticando aí um pouco da lentidão e da omissão do Legislativo, né, em julgar casos como esse que vem sendo discutido agora pelo Supremo Tribunal Federal, e até baseado nisso ele disse que não cabe
né, ao Supremo tipificar o crime de homofobia. E ele também acabou retirando do processo ali uma defesa que era feita pelo PPS e também pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, de uma possível indenização às vítimas de homofobia. Então tudo isso acabou sendo retirado aí do voto do Celso de Mello. E quem se manifesta, né, contrário aí a essa ação, argumenta o seguinte, Edgar: primeiro, que acha que o STF realmente não deve discutir esse tema, que isso quem deve legislar são a Câmara dos Deputados ou o nosso Senado Federal. Também entende que os números apresentados pelos próprios órgãos LGBTs de mortes praticados por homofobia são muito menores do que o total de homicídios no Brasil, que seriam 420 mortes, baseado em 60 mil homicídios que nós temos por ano. E que essas mortes, às vezes, nem são geradas por especificamente homofobia, e que algumas delas são praticadas pela própria comunidade LGBT. A gente pode discutir mais sobre isso daqui a pouco. E também argumentam que isso iria ferir a liberdade de expressão e principalmente a liberdade religiosa. Aí tem um ponto, né? Não sei, a questão da liberdade religiosa também. Os preconceitos, eles acontecem de todos os lados, né? Os preconceitos Agora, eu acho que tem esse movimento, essa ação da chamada bancada da Bíblia aí, por conta do que se fala em cultos, né? Por conta do que os pastores pregam. Teve toda aquela discussão em torno da cura gay, né? E talvez com essa lei aprovada, essa maneira de tratar o assunto e de conduzir pautas de costume frente a visões baseadas na fé e na religião vão ter que ser alterados. Sim. Essas falas nesses cultos vão precisar ser adequadas a esse novo padrão que a lei vai preconizar, não é? É importante dizer que nem todo pastor ou padre coaduna Sim. com essa visão preconceituosa de que já condena ao inferno ou trata como cidadão de segunda categoria qualquer LGBT. Eu vi, inclusive, manifestações de alguns pastores a favor da criminalização da LGBTfobia. No espaço privado deles, acho que eles podem falar o que eles quiserem, na verdade. O problema é levar esse discurso ao mundo, é tentar levar isso à televisão, é levar isso à rua, e é estimular um discurso de ódio que acaba, sim, em mortes. Respondendo a 2 tópicos que o Vini levantou, que são tópicos muito importantes de serem discutidos, muita gente, de fato, acha que os números de violência contra LGBTs são pequenos, como se qualquer tipo de violência fosse justificado. Mas não são 10 pessoas, são 2, então tudo bem 2 pessoas morrerem pra você. Eu já acho esquisito partir desse princípio. Mas vamos entender por que os números são tão pequenos. Porque, como a LGBTfobia não é crime, não há como contabilizar um crime que não existe. Então, pessoas são alvo de crimes de ódio porque são gays, são lésbicas, são trans, são bi, e isso é registrado como uma agressão comum, como um homicídio comum. Travestis são assassinadas claramente por causa de crimes de ódio, e elas são registradas nem mesmo com nome social, fazem questão de registrar com o nome antigo. Ou seja, você é uma mulher trans, você é registrada como um homem cis, como o médico disse que você era na época que você nasceu, como sua família queria que você fosse. Então, não dá nem para identificar, do jeito que tá as coisas hoje, qual é esse número real. Porque o número de agressões e assassinatos a LGBTs é muito maior do que o quantificado. Sim. Só que a polícia não registra essas agressões como agressões LGBTs. Então é importante a gente pensar nisso. Sim, heterossexuais sofrem muitas agressões, estão expostos a roubo, assassinato, como todo mundo? Sim. Os LGBTs também estão, do mesmo jeito. Só que além de tudo isso, eles estão expostos à violência por orientação sexual, pelo gênero com o qual se identifica. Então, a gente tem que pensar um pouco que o privilégio que acham que o LGBT quer ao criminalizar a LGBTfobia é, na verdade, o privilégio de criminalizar uma violência que ele sofre a mais. Que sofre a mais que você, que é heterossexual e cisgênero aí em casa. Eu acho importante pensar nisso. E também é importante a gente ficar de olho nesse julgamento, porque eu já vi alguns juristas, alguns advogados nas redes sociais dizendo que a chance de se pedir vista nesse processo e ele ser arquivado de novo
indefinidamente, isso é muito grande, porque alguns dos ministros do STF, como o Luiz Fux, por exemplo, estariam alinhados com o governo. Quero acreditar que não, que essas coisas não são tão previsíveis. Quero acreditar que as pessoas estão pensando, não compactuando com X ou Y, mas pelo bem da sociedade. Sim. Ô, Caio, o que você achou da fala do Celso de Mello a respeito e desse tema especificamente levado ao Supremo Tribunal, à Suprema Corte, né, para ser discutido como uma pauta de costume ali, já contaminando esse início de governo também numa discussão acalorada, né, que tem posições bem fortes e contundentes dos dois lados, né? Eu acho que eu já deixei bem claro, tanto aqui no Morning Show, quanto na minha última participação no Pingos nos Is, que em relação ao mérito, na minha opinião, faz sentido sim criminalizar todas as condutas fundadas no ódio e na discriminação, especialmente em relação aos crimes contra a vida, né? Para mim, as questões relacionadas à sexualidade, elas dizem respeito a liberdades individuais, então, portanto, são direitos fundamentais e inclusive de ordem constitucional. Sim. Então, o debate na mais alta corte, ela faz sentido. Aqui eu só preciso fazer só a título de contraponto. De fato, houve ministros do próprio STF que adjetivaram aí o voto do Celso de Mello como um voto histórico, mas isso foi a ala progressista do STF, em especial o ministro Barroso, que também é a favor de legalização de drogas, incluindo a cocaína, legalização do aborto por conveniência e por aí vai. Porque o voto dele, e aqui fica uma crítica geral de que o radicalismo ele prejudica, independente do espectro político, ele vai citar algumas teorias políticas que são radicais dentro do próprio movimento feminista, da Judith Butler. Ele faz uma apologia à ideologia de gênero, que é uma coisa para a qual não há consenso científico. Ele cita vários dados controversos extraídos aí de estudos do Grupo Gay da Bahia e ele polui o voto dele com uma crítica política que pode até fazer sucesso, mas é desnecessária. Falando sobre os dois principais problemas em relação ao mérito, já que eu abri aqui fazendo uma defesa da causa lato sensu. É o seguinte: primeiro, a elasticidade do termo homofobia. Da forma como foi colocado na ação, isso vai abarcar de uma piada até a motivação para um homicídio, certo? E também, em segundo lugar, como bem pontuou aqui o Fefito, a interação da liberdade sexual, né, com a liberdade de crença. Há religiões e há lideranças religiosas que consideram o homossexualismo um pecado. Homossexualidade. A homossexualidade um pecado. Essa visão não pode ser criminalizada sob pena de a gente cercear liberdade religiosa. Então aqui é aquele caso complexo de interação entre dois princípios constitucionais. Sabe quem tentou contemporizar isso e achar um meio termo? A então senadora Marta Suplicy, né? E aqui eu vou recomendar para o ouvinte da PAN o excelente artigo da Gazeta do Povo, do Renan Barbosa, né, meu colega de Gazeta e também na Universidade de São Paulo, e ele fez uma análise brilhante desse voto do ministro, e aqui eu vou abrir aspas para ele. Pela proposta da senadora, o artigo 20 da Lei de Crime Racial, que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, além de passar a proteger a orientação sexual e a identidade de gênero, passaria também a prever que a previsão, abre aspas de novo, não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé fundada na liberdade de consciência e de crença de que trata o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, houve sim uma tentativa, né, de se encontrar um meio termo, só que a militância LGBT esperneou e a proposta já veio natimorta, porque o que a gente percebe também no ativismo gay é a intenção de criminalizar até a crítica a comportamento sexual ou mesmo a ideologia de gênero. Como a gente está falando de uma questão de moralidade, de teoria sociológica, é óbvio que isso está sujeito à crítica, que não se confunde com humilhação e ofensa. São coisas completamente distintas, mas aí puxando para o universo pop literário, a gente tem que tomar muito cuidado com aquele conceito de crime-ideia. Lembra disso, Edgar? O crime-ideia, daquela obra distópica do George Orwell, que 1984, nesse livro, o governo ele controlava não só as falas e ações do cidadão, mas ele tinha a pretensão de controlar até o pensamento. Então, assim, a crime-ideia seria o pensar criminoso. E pensar e agir pacificamente não pode ser crime. É importante a gente só falar uma coisa, desculpa, Vinha, que eu esqueci de falar uma coisinha.
Eu tenho só 2 coisas para pontuar ainda sobre isso que eu tinha esquecido. Primeiro, que liberdade de expressão não significa que é liberdade de agressão. São coisas completamente diferentes. E a outra coisa que você tinha levantado do ponto, e eu esqueci de falar, que muita gente acusa que as mortes por LGBTfobia acontecem por causa de brigas entre a própria comunidade. Isso é só uma maneira de estigmatizar ainda mais uma comunidade que já está muito estigmatizada. É basicamente dizer que todo LGBT briga por ponto de prostituição ou por drogas. Heterossexuais também se prostituem, também se drogam, e nem por isso eles estão morrendo feito moscas por causa disso. Nem todo LGBT, aliás, a grande minoria dos LGBTs está envolvida com prostituição e drogas. E é preciso ter muita má fé para levantar que uma comunidade inteira sofra por causa disso. Caio, do ponto de vista constitucional, já que o próprio Celso de Mello falou que não cabe ao Supremo tipificar, qual seria o impacto de uma decisão caso o julgamento seja concluído na quarta-feira que vem? É muito interessante isso, porque a gente precisa tratar inclusive da natureza da ação, né? Que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a tal da ADO. Então qual que é o objetivo dessa ação? É tornar uma norma constitucional efetiva, certo? Só que possivelmente estaria sendo violada por omissão do Poder Executivo ou Legislativo. Então, isso é o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Então, nesse caso, existe a proteção à liberdade sexual, à dignidade, e a crítica que se faz da outra ponta não, isso daí já é coberto por outras normas constitucionais. Os principais pedidos dessa ADO são que todas as formas de homofobia e transfobia sejam criminalizadas, ou seja, tipificadas, né? Que, se isso não for feito, aí vem a resposta à sua pergunta, no âmbito jurídico, via STF, que o Congresso seja declarado em mora e compelido a agir dentro de um prazo específico. Então, o STF falava, o Congresso tem que legislar sobre essa matéria em período X. E também tem um mandado de injunção, junto com essa ADO, que é a equiparação da homofobia e transfobia ao crime de racismo. Mas, como bem colocou o relator e já antecipou também o ministro Celso de Mello, o STF ele não pode criar um tipo penal. Só que, então assim, os políticos que são covardes, que evitam debater sobre o tema, eles de fato têm se omitido. Mas aí eu abro aspas para fechar a fala do ministro Marco Aurélio. Direito penal é algo muito sério. Nossos representantes é que devem atuar. Que eles o façam ou não o façam. Eles podem cruzar os braços numa opção político-normativa. É discricionário do Congresso. Infelizmente, a gente tem um Congresso que se acovarda diante da opinião pública e evita o debate a qualquer preço em muitos casos.